depois disso aí, ele vai criar um arquivinho e depois você sobe. Beleza, valeu. Então tá bom, vamos começar. Bom, acho que a maioria das pessoas aqui me conhece já, mas de qualquer forma vou me apresentar. Meu nome é Gabriel Takeuchi, eu sou o DevOps da Objective. E essa apresentação ela é uma apresentação sobre DevOps e que também funciona como uma abertura do workshop de DevOps, que vai ser ministrado na Claro e em outros clientes da Objective também. Tá? Ela vai ser ministrada internamente para vocês agora, depois a gente deve repetir ela até que todo mundo da Objective tenha assistido. Tá? Faz parte do plano da Objective que todo mundo na Objective tenha assistido. Isso inclui o pessoal administrativo e tudo mais. Tá? E o que a gente vai falar aqui é sobre DevOps, conceitos gerais. Tá? E o que é o DevOps? Né? A gente vai falar sobre as ferramentas e as ferramentas, os processos e as práticas que estão envolvidos no DevOps. Tá? Vamos falar sobre os pilares do DevOps. E vamos terminar falando sobre qual que é o conteúdo do workshop. Tá? Que seria das outras palestras que seriam dadas. Né? Bom, então, o que é o DevOps? Tá? O DevOps é um movimento cultural que foi criado no âmbito do Ágil. Tá? Então, foi o pessoal do Ágil que viu que havia alguns gaps, haviam coisas que estavam faltando, e esse movimento surgiu como uma forma de fechar esses gaps. Tá? Em algum momento no futuro, posteriormente, o DevOps ele se tornou uma coisa por si só. Tá? E o DevOps ele consiste assim, em resumo, tá? O conceito tá? Quando a gente tem um ciclo de desenvolvimento, né, que esse é um ciclo de desenvolvimento normalmente ágil, né? Onde tem lá as fases de planejamento, codificação, build, test, construção, teste, release, deploy, operação e monitoria. Né? Então esse ciclo é contínuo. Então eu começo codificando, construindo, depois de construir, quando eu digo construir, é a construção dos artefatos, né? Aí alguém vai testar, por exemplo, um time de alfa. Tá? Então isso aqui não é teste automatizado nesse ciclo. Tá? E assim por diante. E propositalmente, tá? Entre cada fase dela está representado um gap. Tá? Esse gap é porque existe de fato um handover, existe um overhead quando você vai de um ciclo para o outro. Então, você tem o pessoal que está desenvolvendo, na hora que você vai construir o artefato, existe um gap entre essas duas coisas. Tá? O que eu faço para te dar hora? Vou comitar, tenho tempo para comitar, e daí quem é que vai construir isso aí? Alguém vai construir manualmente, vou abrir um ticket, não sei. Enfim, pode haver, entre cada passo desse, pode haver alguma coisa burocrática que não está agregando valor ao seu negócio. Certo? Que são esses gaps. Esses gaps são as coisas que não agregam valor, na verdade. Eles estão ali simplesmente porque as coisas funcionam do jeito que funcionam na empresa. Né? Por causa desse redondo. Então, o DevOps ele é um movimento que vem com o objetivo de reduzir esse gap ao mínimo, de modo que você saia do ponto de code até a entrega para o seu do valor de negócio para o seu cliente da maneira mais rápida possível, tá? Ao mesmo tempo que seja com qualidade e segurança. Tá? E segurança, eu não estou falando só segurança da aplicação contra hackers ou coisa assim. Mas eu estou falando de se sentir seguro de que você está entregando uma coisa que não vai quebrar, né, que não vai estourar na clara do seu cliente. Tá? Então, nesse movimento, o que está envolvido nesse ciclo? Tá? Então, você pode ver que a gente tem coisas como plan, tá? E aí, apesar do termo DevOps, tá? Falar Dev e Ops, tá? Na verdade, o movimento DevOps ele envolve todo mundo na empresa, porque todo mundo na empresa está participando desse ciclo. Porque o objetivo de todo mundo numa empresa, no final das contas, é entregar valor de negócio para o seu cliente. Esse é o objetivo que a empresa deve ter. Tá? Então, o GP, o pessoal do RH, todo mundo, no final das contas, tem esse objetivo. Cada um com seus papéis, mas no final das contas, o objetivo é esse. Certo? Bom, então o DevOps é sustentado por 4 pilares, basicamente. Então, que é colaboração, afinidade, ferramentas e escalabilidade. Tá? Ele foca, então, como eu falei, na entrega contínua de valor para o seu cliente com rapidez. Tá? E o crescimento
Tá, e tudo isso só é possível a partir do momento que há colaboração e comunicação efetiva entre as pessoas. Tá? Porque, como existem pontos de resolver de pessoas diferentes trabalhando em cada momento, tá? As pessoas têm que estar colaborando, e quanto melhor elas colaboram, melhor e mais rápido vai ser esse processo. Tá? Então, muitas pessoas entram numa palestra de DevOps já com alguns preconceitos, né? Sobre o que é o DevOps, sobre o que ele faz. Então, a gente vai falar rapidamente sobre quais são eles e quebrar eles. Tá? Então, primeiro, quando se pensa em DevOps, as pessoas pensam em automatização. Tá? E como se a automatização fosse o único objetivo. Tá? Então, não é o único objetivo. Né? E, na verdade, o objetivo do DevOps não é a automação. A automação é um meio para você atingir o que você quer atingir. Certo? DevOps é um time. Né? Então, essa é outra falácia. As pessoas pensam, o DevOps. Aqui no Object nós temos um time chamado DevOps, certo? Que é o meu time, no caso. Tá. Apesar de ter um time com esse nome, na verdade, o DevOps não é o time. Tá? O DevOps é um processo, é um movimento que envolve a empresa inteira. Tá? Então, não que não possa ter um time que é um time que vai difundir, que vai criar padrões ou ajudar a apoiar, mas o DevOps ele é praticado por todo mundo. Tá? Outra falácia, as pessoas pensam que o DevOps, quando você vai fazer uma implantação de DevOps numa empresa, é uma coisa que tem começo, meio e fim e acabou. Tá? Aí dá para você dizer, isso aqui eu vou começar agora em junho, em dezembro eu entreguei o DevOps para você. Não. O DevOps é uma coisa que é contínua, não termina. Tá? É um processo de melhoria contínua. Você vai começar implantando usando algumas práticas, implantando algumas ferramentas, fazendo certas automações, mas não tem um fim. Certo? E tudo isso fica bem claro a partir da definição que a gente passou agora há pouco. Que o DevOps é entregar para o seu cliente o valor. Então, você nunca vai querer parar de fazer isso. Você nunca vai querer que isso comece a ficar ruim. Você sempre quer ser melhor em fazer isso, porque isso vai te dar uma vantagem no mercado. Né? E, obviamente, essa vantagem no mercado vai trazer para você o outro objetivo, que é ter o lucro da empresa. É um processo único e que é bem definido. Então, o DevOps não é uma coisa que tem um formato aqui, pega isso aqui, segue uma receita de bolo, tem DevOps na tua empresa. Não é assim que funciona. Cada empresa tem as suas características. Tá? O DevOps ele surgiu muito mais como cultura e filosofia do que como uma receita de bolo. Tá? Isso torna bom e ruim no sentido de que é bom porque ele procura se adaptar a todas as empresas, né? Então, na verdade, cada empresa tem que construir o seu processo, tá? Mas é ruim no sentido de que, assim, não é chegar e pegar uma receita e fazer que dá certo. Tá? É um processo que pode ser difícil de ser implantado. Mas ele vai se adaptar para cada empresa é um jeito, tá? E você tem que fazer um processo de descoberta para ver qual que é o melhor jeito para a sua empresa. Outra falácia, o movimento DevOps está limitado a certos tipos de empresas. Então, está meio relacionado com o anterior. Como o DevOps não tem um formato rígido, tá? Ele não tem formato rígido justamente porque ele é feito, é um movimento que tem como objetivo de ser implantado por qualquer empresa de qualquer tipo, seja lá uma startup, seja uma empresa centenária. Opa. Era isso mesmo. Tá. Então, aqui, eu queria começar falando com o pensamento. Tá? No tradicional, as pessoas pensam que o trabalho do desenvolvedor é criar features. E o trabalho do pessoal de operações é manter o site estável, a aplicação estável e rápida. Tá? E no pensamento do DevOps, tá? mais moderno, o trabalho do Ops é viabilizar o negócio. E esse é o trabalho do desenvolvimento também, e é o trabalho, como a gente falou, de todo mundo. Bom, então, sobre as metodologias ágeis, tá? Então, aqui a maior parte das pessoas já conhece o ágil, tá? Mas mesmo assim acho que vale a pena passar rapidamente, né? Então, as metodologias ágeis foram estabelecidas com 12 princípios do Manifesto Ágil, né? O Manifesto Ágil, ele não é, assim como o DevOps, né? O ágil não é uma receita de bolo, é uma coisa que tem que ter uma exploração e vai ser adaptada para cada empresa, né? Ele é uma alternativa para o modelo tradicional. Tá? O objetivo do ágil também é bem parecido com o DevOps, ou seja, é satisfazer o cliente com entregas contínuas com software de valor. Então,
todas as pessoas têm que trabalhar em conjunto, tá? O feedback e o acompanhamento tem que ocorrer o tempo todo, então, para que o ágil funcione, a pessoa tem que estar o tempo todo recebendo o feedback para que ela possa melhorar, né? E, falando nisso, então, o ágil ele foi construído, como eu falei, o DevOps ele surgiu no movimento ágil, tá? Mas o ágil está dentro do DevOps, ou o DevOps está dentro do ágil? Na verdade, nenhum nem outro, tá? Os dois são complementares, tá? Só que o modelo de DevOps, tá? Ele funciona bem melhor se você estiver trabalhando com metodologias ágeis. Não é que seja impossível você implantar ele num modelo tradicional, tá? Mas vai ser mais difícil, tá? Portanto, portanto, é uma recomendação que se você vai implantar DevOps, que você também implante o ágil, porque os dois vão trabalhar muito bem juntos. Tá? Então, vocês vão ver que, no final das contas, tudo... Opa, vamos voltar aqui. É parecido, né? Então, a rapidez das entregas contínuas, como eu já tinha falado, o objetivo é entregar, mas sem perder qualidade. Certo? Então, não é simplesmente, vamos empurrar. Tá? Isso não é DevOps. Porque o DevOps é entregar e entregar valor. Se você está entregando uma coisa sem qualidade, não tem valor, né? O valor está prejudicado. Então, no ágil, ele foca em transparência. A transparência, quando se fala de transparência, para quem está trabalhando no desenvolvimento e para quem está liderando e gerindo tudo, né? Então, o ágil, aqui no caso foi colocado um tipo de ágil, de metodologia ágil, né, que é com sprints, que seria o Scrum, mas o Scrum não é obrigatório. Tá? Por exemplo, no Objective a gente não usa Scrum, a gente usa Kanban. Quer dizer, é um modelo em cima do Kanban, parecido. Então no próximo item já tem o caso do Kanban. Tá? E uma coisa que vem do ágil, que nasceu no meio do ágil, que é o trabalho com TDD e pair programming, tá? O TDD ajuda a fazer desenvolvimento com qualidade e o pair programming ajuda as pessoas a colaborarem, né? Que tem a ver com aqueles 4 pilares que a gente falou. Então, o primeiro pilar que a gente sobre o qual a gente vai conversar aqui é colaboração. Tá? Então, para que o ciclo funcione, tá? A colaboração é essencial, né? Então, a colaboração ocorre, tá, através de uma contribuição uniforme, através de discussões, né? Então, quando num ambiente colaborativo, procura-se evitar que uma pessoa tenha uma posição excessivamente dominante, né? Não que não existam pessoas que vão tomar a decisão final, mas para que a colaboração ocorra de maneira adequada e efetiva, todo mundo tem que se sentir parte do processo e todo mundo tem que sentir que influencia, né? Não como uma mentira, mas de verdade, as pessoas podem discutir, conversar, colaborar e ver que elas influenciam. Isso estimula as pessoas a colaborarem. Tá? Uma outra coisa que é essencial para a colaboração é você trabalhar num ambiente em que não exista a chamada cultura da culpa, né? Então, quando ocorrem problemas e erros, tá, numa empresa, isso obviamente acontece em todas as empresas, tá? Existem duas posturas típicas, né? A mais comum nas empresas maiores e mais tradicionais é a chamada cultura da culpabilidade, em que as pessoas ficam procurando em quem botar a culpa, né? Ah, deu errado, a culpa é do fulano, não, a culpa é do ciclano. E daí isso acaba fazendo com que as pessoas gastem energia e tempo botando a culpa nos outros, ao invés de gastar essa energia e esse tempo para resolver o problema, certo? E o que é pior, numa cultura de culpabilidade, tá, em que as pessoas estão gastando essa energia e há desconfiança, obviamente a colaboração ela reduz. Porque ao invés das pessoas colaborarem, elas vão ficar brigando entre si. Uma coisa que ajuda a colaborar também, tá, é haver diversidades entre times. Tá? Sobre vários tipos, ou seja, ter vários pontos de vista, tá, sobre o mesmo problema. Então, disse que para ter uma boa colaboração é interessante que você tenha times com pessoas de backgrounds diferentes e com pensamentos diferentes. Ou seja, pessoas que não pensam do mesmo jeito, porque isso ajuda você a criar soluções mais
a encontrar soluções mais rápido ou soluções para problemas que em outras situações seriam difíceis. Né? Às vezes um tipo de pensamento é bom para resolver alguns problemas, mas é ruim para outros. Né? Isso é parecido com a diversidade de Darwin, na verdade. Né? Tá. Então, alguns elementos para melhorar a colaboração. Né? Então, deixar bem claro em como se espera que as pessoas comuniquem entre si. Né? Então, para colaborar, para uma empresa colaborar, ela tem que se comunicar. Certo? Comunicação é essencial para colaborar. E para a comunicação funcionar, é importante que todo mundo saiba como que se comunica na empresa. Então, por exemplo, tá? Digamos que o pessoal, eu estou desenvolvendo um software, tá? E ele vai precisar acessar um serviço da LDAP. Tá? Então, quando eu vou implantar o software no meu ambiente de produção, eu vou precisar acessar um servidor de LDAP. Como é que eu faço para pedir para liberar a porta do firewall para acessar o LDAP? Certo? Então, para isso funcionar bem, você precisa ter bem claro como é que se comunica. Como é que eu faço para pedir isso? Eu posso chegar na mesa do cara e pedir para ele? Eu tenho que mandar um e-mail? Eu tenho que abrir um ticket? Não sei. Tá? Seja qual for o mecanismo de comunicação, ele tem que estar muito bem claro e todo mundo tem que saber como é que se comunica. Tá? É interessante que haja uma preocupação constante com a evolução técnica de toda empresa. Né? Então, se a empresa se preocupa com a evolução das pessoas, tá? As pessoas elas se sentem mais estimuladas a colaborarem. Né? E através da colaboração, elas encontram uma forma de evoluírem tecnicamente também. Né? Feedbacks contínuos, que a gente já falou, na verdade, e que tem a ver com crescimento. Tá? Uma ferramenta de comunicação que muitas vezes que é uma ferramenta de DevOps e que muitas vezes as pessoas ignoram, tá? É, por exemplo, o issue tracking, tá? Ou o quadro Kanban, tá? Que é uma ferramenta do DevOps também. Tá? É uma ferramenta que nasceu no Agile, mas você pode enxergar como parte essencial de um processo de DevOps. Se você não quiser adotar o Agile, mesmo assim é bom que você tenha uma ferramenta para se comunicar. Tá? Aqui, como exemplo, eu estou colocando a Taskboard na Objective, que é uma forma de ajudar na comunicação. Tá? E que ela vai além do issue tracking básico, né? E propondo um quadro Kanban automatizado, né? Que tem algumas vantagens do quadro Kanban e tentando aproveitar para maximizar isso no nível empresarial, corporativo. Né? Tá. Afinidade. A afinidade é um dos conceitos mais difíceis de explicar e de entender. Tá? Então, o que é a afinidade? A afinidade é a qualidade das relações entre as pessoas. Tá? Então, ou seja, quão bem as pessoas se relacionam e trabalham juntas. Tá? Então, apesar de ser parecido com a colaboração tem muito a ver das pessoas colaborarem e fazer as coisas para que as coisas andem. Tá? Mas trabalhar junto não é apenas colaborar. Existem coisas a mais que você precisa fazer para que as pessoas consigam sentar uma do lado da outra, tá? E trabalhar bem juntas, ou dentro de um time, se comunicar e trabalhar bem no time. Né? Então, e a afinidade ela não está restrita somente aos indivíduos. Tá? Ela também é um relacionamento a qualidade do relacionamento entre os times e todas as unidades da empresa. Tá? Então, o desenvolvimento da afinidade se dá através da criação de laços de pessoas que não com as quais a gente não costuma interagir no dia a dia. Tá? Então, esses laços não precisam ser necessariamente laços idealizados, não precisa ser amigo de todo mundo. Tá? Mas, mesmo não sendo amigo, você precisa trabalhar bem. Tá? E algumas vezes você você pode criar afinidade, por exemplo, botando as pessoas para trabalharem juntas, ou criando grupos de trabalho ou grupos de interesse na empresa, em que as pessoas vão colaborar em alguma coisa que pode ou não ser da empresa, pode ser que seja uma coisa, por exemplo, essa iniciativa de rock que vai ter amanhã, né? Amanhã é isso, né? O negócio de rock que eu esqueci o termo correto, mas enfim. Rock Object, isso. Então, é uma oportunidade para as pessoas gerarem afinidade no interesse comum. Né? Pessoas gostam de rock, vão lá, tá? E vão começar a conversar. Agora você que está falando gosta sobre rock, você vai conversar com ele sobre isso. Tá? Não necessariamente você vai ficar amigo dele, mas você vai sentir vai fortalecer a afinidade que vocês têm. Né? E com isso, você acaba trabalhando melhor com essa pessoa quando você estiver no dia a dia. Né? Então, uma forma de melhorar a afinidade também é compartilhamento de histórias de sucessos e falhas.
Tá? Então, você falar sobre as coisas que você fez que deram certo e deram errado com as outras pessoas é uma forma de você gerar afinidade. Tá? Porque você começa a identificar as coisas que você tem em comum, né? As suas próprias histórias do mesmo tipo, ou as coisas que você pensou em um dia em fazer e você viu, o cara se deu mal por causa disso, um dia eu gostaria de fazer isso, e agora eu estou aprendendo com ele as coisas que deram errado. E com isso, você acaba se identificando. Tá? Então, alguns obstáculos e requisitos. Tá? Então, o que é um obstáculo para a afinidade? Então, se as pessoas têm objetivos diferentes, então, ou seja, as pessoas não estão querendo... por exemplo, tá? Existem times, apesar de a gente estar falando de qualidade, mas tem pessoas que não têm o mesmo foco de qualidade, por exemplo. Algumas pessoas querem entregar mais rápido, tá? E a outra quer entregar com mais qualidade. Então, se as pessoas não estão alinhadas no objetivo, é um obstáculo para que as coisas funcionem. Vai ficar um querendo acelerar e o outro querendo frear e fazer as coisas direito. Né? A forma diferente de definir sucesso, na verdade, é uma derivada do anterior, certo? Eu acabei de falar um exemplo. Para mim, o sucesso é entregar um software bem feito e funcional para o meu cliente. Para o outro, para mim, o sucesso é entregar o mais rápido possível para o cara receber lá. Né? Ou, para mim, o sucesso é ganhar mais dinheiro. Né? É só ganhar dinheiro, enfim. Então, se a forma de definir o sucesso é diferente, você vai ter dificuldade também. Diferentes aspectos de liderança, então, isso é parecido com o objetivo, só que no nível de times. A gente está falando de afinidade não só entre pessoas, mas entre times. Então, por exemplo, um time de desenvolvimento e um time de operação, ou um time de desenvolvimento e um time do ágil, um time de desenvolvimento e um time de UX. Né? Então, se as lideranças têm objetivos diferentes e funcionam de maneira diferente, também pode ser um obstáculo para que a afinidade ocorra daí entre os times. Né? E a forma de comunicação também, se ela for diferente, tem muito a ver com o que a gente já tinha falado, que as pessoas que a comunicação tem que estar muito bem definida e ela tem que ser homogênea. Então, as pessoas têm que saber se comunicar de uma maneira parecida. Se for muito diferente, isso pode prejudicar também. Né? Então, tem pessoas que, por exemplo, estão acostumadas a serem um pouco mais enérgicas e outras que estão acostumadas a serem um pouco mais boazinhas, digamos assim. Então, pode haver conflitos nesse tipo de comunicação. Né? Então, se as duas estão acostumadas, estão entendendo, não, tudo bem, o jeito de se comunicar nessa empresa é de uma maneira enérgica, tá? E eu não vou ficar chateado se o cara chegar e às vezes levantar a voz, né? Como alguns times fazem. Tá? Então, beleza, não tem problema. As pessoas vão ter afinidade. Mesma coisa, não, todo mundo é bonzinho, então beleza, todo mundo é bonzinho. Mas se tiver alguém que não é, aí você vai achar que esse cara é um crato, é um desgraçado, mas não é. Não significa que seja o caso. É só, às vezes, a forma enérgica é só uma maneira de comunicação. Não é necessariamente uma questão pessoal ou de ofensa. Né? São coisas que são importantes para a afinidade, é praticamente o oposto do que a gente falou. Então, a comunicação, o objetivo tem que ser o mesmo e tem que ser explícito. Tá? Não dá para deixar o objetivo no ar. Tá? O que significa que todo mundo tem que saber qual é o objetivo o tempo todo, para que todo mundo procure o mesmo objetivo. Tem que haver colaboração e cooperação e o cultivo de virtudes por meio de hábitos tem a ver com, por exemplo, boas práticas de programação e coisas assim, que se todo mundo pratica, ajuda todo mundo a criar alguns objetivos que não é só o objetivo da empresa, mas é um objetivo de fazer as coisas bem feitas e seguir essas práticas. Tá? E também conhecendo as práticas, você sabe por onde é o caminho de seguir as coisas. Né? Ajuda você. Então, se todo mundo tem o mesmo cultivo, ajuda as pessoas a agirem da mesma maneira e se sentirem bem. Né? Então, só para fechar a questão da afinidade, tá? A afinidade também ela tem muito a ver com a empatia. Tá? Quando você tem afinidade, você gera empatia entre as pessoas, ou seja, as pessoas entendem o que os outros estão querendo, né? E o que as outras pessoas sentem quando as coisas acontecem. Então, por exemplo, se eu entrego um software ruim, tá? E o pessoal de produção vai lá e tem dificuldade de operar, de cuidar do software lá na produção, isso pode acontecer por quê? Porque o pessoal do desenvolvimento não está nem aí para o pessoal da produção. Tá? Às vezes, então eles não têm aquela empatia de saber que os caras vão se ferrar se você fez. Às vezes não é questão da qualidade, mas é difícil, por exemplo, fazer o deploy. Tá? E o pessoal do desenvolvimento não se preocupou em fazer o negócio ser fácil.
Tá? Por quê? Porque eles não estão preocupados com o pessoal de produção. Então, quando você tem afinidade, você entende o cara e sabe quais são os problemas pelo qual ele passa, você, na hora que está desenvolvendo software, você vai se preocupar em fazer, não, putz, se eu fizer o troço desse jeito aqui, eles vão se ferrar lá na frente e não vão conseguir fazer direito. Ah, se o meu log for absurdamente verboso, né, NG, exato, por exemplo, né, o pessoal de produção, quando tiver um problema, vai ter dificuldade de identificar os problemas, né, o que está errado, ou de achar qual que seria a pessoa com quem falar. Enfim, então, a afinidade também tem muito a ver com isso. Então, gerar empatia é bastante importante para que as coisas, para que as pessoas colaborem e procurem fazer uma coisa que vai rapidamente seguir aqueles, né? Tá, então, outra coisa relacionada com a afinidade à hierarquia, tá, que eu acho que na verdade tem um pouco mais a ver com colaboração, mas enfim, tá nesse ponto aqui. Tá, no modelo tradicional, a hierarquia ela é muito vertical, né? E daí cada pessoa tem apenas uma função na empresa, tá? E muito bem definida. Nesse modelo aqui, se o cara se quebrou aqui, ó, tá, qualquer ponto aqui é um modelo frágil, né? Cai o negócio. Tá? E no modelo do DevOps, procura-se fazer uma matriz, um gerenciamento mais matricial, em que as pessoas se colaboram, e como elas estão se colaborando entre si, elas têm um conhecimento, quanto mais gente colabora entre si, elas começam a ter um conhecimento das outras gestões das outras áreas. Isso ajuda, por exemplo, se você perder uma pessoa de uma determinada área, como as outras pessoas ao redor estão relacionando, tá? E conhecem o trabalho dela, elas conseguem, pelo menos, cobrir o gap de uma maneira que não vai prejudicar demais a empresa. Bom, esse aqui é a parte mais típica do DevOps. Quando se fala em DevOps, todo mundo pensa nisso aqui, ferramentas. Então, obviamente, as ferramentas elas desempenham um papel de auxiliar a automatização daquele processo, né? Então, quanto menos passos manuais, acredita-se que mais rápido as coisas vão andar, assumindo que, obviamente, você fez uma automatização de qualidade, né? Ela não pode ficar quebrando. Tá? O que significa também que você vai fazer automatização não por fazer simplesmente. Você tem que pensar no objetivo que ela tem, que é de fazer a coisa ir mais rápido. Fazer uma coisa que vai deixar mais lento, aí não adianta nada. Não é? Tá? Então, para que você aplique as ferramentas de maneira efetiva, é importante que você conheça as ferramentas e saiba utilizar elas de maneira adequada no seu contexto. Tá? Então não adianta, o fulano usa tal ferramenta, vou usar. Beleza, vou pegar e botar o TeamCity aqui na Objection. Tá? Sendo que o TeamCity é muito voltado para .NET e produtos da Microsoft, tá? E não é muito adequado para fazer as coisas que a gente faz aqui. Não adianta você pegar um CI que não é adequado. Eu vou pegar e vou botar o Jenkins numa empresa em que os caras só trabalham com Windows, ASP e o Caramba 4 e o .NET, de repente o Jenkins não é uma ferramenta muito adequada para isso. Tá? Então você tem que não é simplesmente escolher uma ferramenta e botar a ferramenta. Tem que entender o contexto. Então, obviamente, más escolhas vão levar você ao fracasso. Tá? Aqui dá a impressão que, assim, em qualquer ponto que a gente está falando aqui, más escolhas vão fazer isso. Né? Se a empresa não se colabora, também. Tá? Então, eu só vou relembrar aqui o ciclo do DevOps, porque a gente vai passar pelas ferramentas colocando elas em cada um desses pontos desse ciclo. Né? Então, nós temos o ciclo de planejamento, que tem a ver com especificação, planejar as features, às vezes planejar com o cliente, fazer alguma negociação, enfim. Então, está tudo nessa parte do planejamento. Né? Planejar um bug fix, deu um problema em produção, como é que eu vou investigar esse problema? Então, eu tenho que planejar. Beleza, entendi, agora eu tenho que planejar como é que a gente vai... quem seriam as pessoas que vão trabalhar na correção, como é que a gente vai fazer isso para implantar no cliente de maneira que não vá prejudicar demais, né? se eu tenho um SLA, enfim, tudo isso. Né? Codificação, que é basicamente escrever o software. Né? O build aqui, então não é o build na sua máquina, tá? O build, quando se fala do build aqui, é um build num ambiente, digamos assim, único e conhecido, que vai gerar os artefatos para se colocar em produção. Né? O teste, esse teste não se refere aos testes automatizados, se refere a um time de homologação, tá? Que pode ser interno ou externo ou misto. Tá? No caso da Objective seria o CST, internamente, mas em alguns clientes eles também têm pessoas
que vão fazer teste. E elas podem estar envolvidas aqui. Então, o release, que é basicamente o empacotamento final. O deploy, que é botar a aplicação em produção, seja como for, qual for a forma que você faz isso. Operate, então, é operar a aplicação, ou seja, é ficar cuidando da aplicação, é configurar, enfim, é tudo que aqui dentro do Objective é o time de produção que faz isso, né? Mas em cada empresa pode variar as pessoas que fazem. Às vezes eles têm um time que é só que é o time que fica toda vez que eu quero, por exemplo, no portal da Life, né? Eu quero uma pessoa que vai publicar alguma coisa, tá? Então às vezes você pode ter um time especialista em criar páginas dentro do portal. E daí seria uma coisa do time de operação também. Tá? O que o time de operação faz também é monitorar. Né? Então, não só o time de operação, mas enfim, monitorar a aplicação e saber se ela está rodando bem. E se houver algum problema, você rapidamente poder reagir a isso. Né? Então, o monitoramento ele é importante para que a gente está querendo entregar com qualidade. Né? Então, uma das coisas, e com segurança, se a gente quer ter segurança, uma das coisas que você precisa é monitorar. Certo? Se você monitora, você vai se sentir seguro de que se alguma coisa der errado, você vai perceber o mais rápido possível e vai poder reagir de maneira eficaz e rápida. Então tá bom, vamos para as ferramentas. Então, desculpa, ainda tem uns conceitos que estão, primeiro as ferramentas, que é o conceito de implantação contínua, tá? Que tem a ver com esse ciclo também, é uma outra forma de ver o ciclo, mas mais do ponto de vista de codificação para frente, tá? Codificação até a parte do deploy. Então, a implantação contínua ela tem a ver daqui até esse ponto aqui, mais ou menos. Tá? Então, a implantação contínua é um conceito que tem 3 partes. Tá? Então, ele tem a integração contínua, que é necessária, que significa que o tempo todo o software está sendo testado, certo? E está com uma qualidade aceitável, ao ponto que você confia nesse software, né? Tanto para colocar em produção mais para frente, quanto você confia que se alguém for lá e checkoutar esse código, ele vai estar bom e vai funcionar na máquina do cara. E se não funcionar, você sabe que o problema é na máquina do cara, certo? E não no software em si. Não é que alguém cometeu um problema de ambiente e sabe que é um problema na máquina dele, não do software. Tá? A entrega contínua é o seguinte, tá? É o tempo todo você ter um artefato pronto para pôr no cliente. Não significa que você vai pôr no cliente, mas ele está o tempo todo pronto. Tá? E a implantação contínua é a automatização realmente de colocar automaticamente em produção. Né? Então, existe uma liberdade poética aqui, pelo menos na parte de implantação contínua, tá? Aqui, beleza, parece que você comitou, todo o ciclo entra em produção. Tá? Algumas empresas têm coragem de fazer isso, a maioria não. É difícil você ter coragem de, qualquer commit, daqui a pouco está em produção. Tá? Mas então você pode, é aceitável na implantação contínua, você ter um passo de aprovação. Tá? O detalhe aqui da implantação contínua é que, pode ter um passo em que o cara vai aprovar. Tá? Mas a partir do momento que ele aprovou, vai para a produção. E você não tem que fazer nada mais além de aprovar. Então, o processo de colocar na produção é automático. Tá? Ele está inteiramente automatizado. Não precisa ninguém lá no servidor fazer um SSH ou algo parecido ou rodar um script, não. Você aprovou, está em produção daqui a alguns minutos. Então tá, agora as ferramentas. Então, na parte de planejamento, algumas ferramentas que ajudam a dar visibilidade e transparência para todas as partes. Temos aí o Gira, Rike, Monday e assim por diante. O próprio quadro Kanban não está aqui, mas o quadro Kanban também é uma ferramenta. Aí eu estou falando do quadro físico mesmo. Ele é uma ferramenta que está aqui. Né? Ele ajuda a que as pessoas se comuniquem. Tá? E comuniquem a intenção e planejem as coisas. Então você vai quebrar em tarefas. Certo? Você quebra em tarefas, comunica a sua intenção. Então é uma ferramenta que ajuda a planejar. Você vê que nessa categoria aqui pode ter um monte de ferramentas. Aqui eu coloquei aqui a gente está falando praticamente só de issue tracking, mas você pode falar de ferramentas de prototipação, pode falar de ferramentas de design, tudo isso tá. Então o Adobe, por exemplo, é uma ferramenta
de planejamento. Né? As ferramentas de UX vai fazer tela. É a ferramenta de planejamento também estaria aqui. Codificação e testes automatizados na parte de código. Tá? Então, a modulagem do software, então, essa parte tem a ver com a modulagem do software, crescendo o código. Tá? É importante que você versione o código, então faz parte dessa parte de codificação, você tem que versionar. Certo? E você ter os testes contínuos para garantir a qualidade do código. Tá? Não só contínuos, você ter testes para você poder, na sua máquina, enquanto você está desenvolvendo, você vai lá e roda, e rapidamente você já tem um feedback se aquilo que você está codificando está correto ou não. Tá? Então, algumas ferramentas aí, versionamento, né, que é o GitLab, GitHub, né, o Subversion, que não está aqui na lista, mas que a gente usa. Ferramentas para teste, tá, o TestMG, o JUnity, tá, o Selenium, BlazeMeter, que é a ferramenta de performance, principalmente, tá, e assim por diante. Qualquer coisa que te ajude a fazer teste. E essa parte de teste automatizado tá, o teste automatizado em si, tá, que não é exatamente uma ferramenta, tá, mas tem a ver com uma mistura de ferramenta com boas práticas. Né? E eu gostaria de enfatizar a importância do teste nessa fase. Né? Então, voltando e ressaltando qual que é o objetivo do final, é entregar com segurança e com qualidade. Tá? Não tem DevOps se não tem teste. Todo esse ciclo que a gente está falando, bonito, de entregar as coisas, não existe se você não tiver teste. Por quê? Porque você não vai ter segurança de botar uma coisa no seu cliente se você não testa. Tá? E você quebra tudo. Tudo aquilo vai ser tudo muito mais lento. Se você não testa e não consegue garantir qualidade e gera desconfiança entre as partes, as pessoas começam a se culpar. Então, tudo deteriora se você não tem teste. É aquela coisa, o teste, a falta de qualidade gera o medo gera, eventualmente te leva ao lado negro, né? Gera o ódio, as pessoas brigam e vai tudo. Tá? E daí as pessoas implantam burocracia, né? É tudo burocrático, é tudo lento, é todo mundo escrevendo um monte de documento e assim por diante. Tá? Então, uma das coisas importantes quando se fala de teste automatizado, assim, código de teste é código. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de codificação e teste automatizado, o teste automatizado ele não é você não pode encarar ele como uma coisa assim, que é secundária. Tá? Ele tem a mesma importância que o código de negócio, a mesma, às vezes até mais. Tá? Ele é tão importante quanto, e sendo tão importante quanto você vai ter o mesmo carinho que você tem para desenvolver o teste, o código de negócio, é o carinho que você vai ter que ter para desenvolver o código de teste. Para desenvolver o melhor código possível, com todas as qualidades que você espera de um código, que é claro, que não tenha duplicação do código, que seja rápido e assim por diante. Tá? E na Objective, é interessante, a gente tem um case bem interessante em que, do que o teste, né, o poder que o teste te dá. Né, em que a gente tinha um sistema de 3 milhões de linhas de código escrito em Smalltalk. Tá? E a gente conseguiu converter ele para Java através de um processo automático. Uma ferramenta que converte automaticamente. Você só confia de fazer uma coisa dessa se você tem certeza que você vai conseguir testar. Agora, você vai conseguir testar 3 milhões de linhas de código. Tá? Você vai fazer isso na mão para cada interação? Assim, é loucura. É um tempo absurdo e é praticamente inviável. Mas na Objective, a gente já tinha uma quantidade grande de testes, quase 20 mil testes na época, do Smalltalk. Tá? E com isso, convertendo o código para Java, a gente podia rodar os testes e verificar que o comportamento era o mesmo. Tá? Esse é o poder do teste, só como exemplo. Você não conseguiria fazer isso se não tivesse teste. Bom, então aí build, que é a parte de construção de artefatos, são algumas ferramentas então são as ferramentas que te ajudam a fazer a compilação. A compilação e o empacotamento e o versionamento dos seus artefatos. Né? Algumas ferramentas que fazem isso, então Docker, o Docker e o Artifactory tem a ver com a parte de versionar os artefatos e armazenar. Né? Construir parcialmente, né? O Gradle e o Maven que ajudam aí a fazer a compilação, a parte do build, e vão disparar um processo de empacotamento também. Né? E o Jenkins que ajuda a automatizar esse processo e deixar e fazer a integração contínua disso. Né?
Agora, a partir de testes, lembrando, então, que esses testes não são os testes automáticos, são os testes de um time de homologação. Tá? E essa é uma fase onde as pessoas vão fazer validações mais sofisticadas, né, coisas que são muito difíceis de automatizar. A gente procura automatizar até um certo ponto, mas tem certos testes que são muito caros de automatizar. Ele não é só caro porque é difícil de fazer. Ele é porque, você vai lá, eu vou fazer um teste de integração de tela aqui. Eu consigo fazer, é rapidinho. Só que daí, esse teste, o tempo todo está quebrando, é intermitente, e te atrapalha. Aí você vai lá, não, puta, eu tenho que consertar o teste. Aí você conserta, aí vai lá, quebra outro, e quebra outro. Daí esse teste ele começa a ficar caro. Tá? Então, nem todo teste é válido de se automatizar se ele for muito caro. Às vezes vale mais a pena você puxar para uma fase dessa aqui. Né? E tem coisas que são tão específicas que não vale a pena você automatizar. Que é um caso muito específico que você vai testar e que só os caras de um time de teste especialista no negócio vão ser capazes de testar, né, de maneira adequada. Então, algumas ferramentas que apoiam os testes, tá, são Docker Kubernetes no sentido de você poder colocar no ambiente de teste. Mas aqui qualquer ferramenta que te ajude nesse processo de testar é válido. Né? Eu quero fazer um teste de estresse, que pode ser nessa fase. Você pode usar um Blazemeter da vida, pode usar um JMeter, tem várias ferramentas para fazer isso. Quero fazer um teste de penetração, de segurança, que às vezes você não consegue automatizar, pode fazer nessa fase também. Né? E ferramentas de planejamento, às vezes até uma planilha Excel, tá? É uma ferramenta que estaria apoiando essa fase aqui. Então, a implantação, que daí é o release, tá? Então, tem ferramentas que fazem que te ajudam a fazer o gerenciamento, coordenação e o agendamento e a automatização desse processo todo. Né? Então, o que te ajuda ferramentas que te ajudam nisso, né? Jenkins, como sempre, tá? O Puppet é uma ferramenta que ajuda a automatizar coisas como copiar artefatos, instalar ferramentas, tá? Fazer setup de ambiente, tá? Tem a ver com infraestrutura as a code. Tem várias ferramentas nessa linha, tem Puppet, Chef, Ansible, e assim por diante. O próprio Maven, que faz o release, né? E o Kubernetes e o OpenShift, que são ferramentas que abstraem o ambiente onde você vai rodar a aplicação. Tá? Tem ferramentas relacionadas a eles que te ajudam a fazer esse processo de implantação. Lembrando que a implantação, nesse caso aqui, ela não é só... aqui eu coloquei, então, se vocês forem ver, eu coloquei release e deploy. Tá? Então, a implantação ela não é só o release. Tá? Por isso que a gente colocou aqui o Redshift e o Kubernetes, porque eles têm a ver com o deploy daí, no caso. Né? E operações daí é basicamente operar o sistema, né? Eu preciso parar o servidor, tá dando pau, eu preciso restartar, preciso instalar uma ferramenta nova, enfim. Então, ferramentas que ajudam nisso, tá? São as chamadas ferramentas de gerenciamento de configuração, tipo o Ansible, Chef, SaltStack e assim por diante. Tá? Tem também o Terraform, enfim. Ferramentas de monitoramento. Então, são as ferramentas que identificam os problemas e vão... o objetivo delas é o quê? É alertar o mais rápido possível as pessoas adequadas para que elas tenham tempo de reagir antes que a coisa se torne um problema mais grave. Né? Então, algumas ferramentas que tem por aí, New Relic, Datadog, Grafana, o Nagios, Wireshark, faltou aqui os Zabbix, que é uma ferramenta que a Objective usa. Então, você pode fazer monitoramento de rede, monitoramento de CPU, de memória, monitoramento específico da sua aplicação, HIP, e assim por diante, está tudo dentro aqui. Tá. O Datadog é uma ferramenta bem interessante, inclusive, eu gostaria de falar sobre um detalhe dele, que é uma ferramenta que você consegue criar monitoramentos e ele tem um mecanismo de aprender qual que é o padrão normal da sua aplicação. E daí, quando ele foge do padrão, ele avisa alguém. Então, um dos grandes problemas da maior parte das ferramentas de monitoria é que elas são dados muito crus. Né? Então, há uma tendência de que as pessoas vão fazer um dashboard aqui com um monte de coisinha, luzinha verde e vermelha. Tá? E daí, beleza, tá lá, né? Aí você olha com uma cara de paisagem pro troço, tá, e daí, né? Tem alguma coisa errada acontecendo? Aquele vermelho é normal? É amarelo normal?
e aquele número 300, tem alguma coisa, será que está certo ou está errado? Não adianta você simplesmente cuspir os dados. Né? É importante, você tem que construir uma ferramenta, uma boa ferramenta de monitoramento, ela tem que construir em cima disso, ela tem que dar, ela tem que ter conhecimento de negócio, conhecimento da aplicação, para ela poder te dar uma informação útil. Simplesmente cuspir as informações na tela não adianta nada. Tá? E aí o Datadog é uma ferramenta interessante no sentido que ele tenta fazer isso de maneira automática. Tá? Só observando que melhor do que isso é um profissional que entende da aplicação, saber quais são os padrões e escrever um código que consegue analisar e dizer se está certo ou está errado. Tá? Isso é melhor ainda do que uma ferramenta que tem que descobrir. Mas é uma boa ferramenta para você fazer quando você quer, eu quero fazer, eu tenho uma rede muito grande, vou começar a implantar e eu não sei. Você pode usar ela como uma forma de descoberta até mesmo. Então, colocando elas num outro panorama, né, do ciclo de implantação contínua. Né? Então, a gente tem aqui na integração contínua Jenkins, GitHub, no sentido que para fazer isso tem que fazer o checkout, etc. Né? A integração contínua vai fazer checkout, vai fazer commit às vezes para fazer algum tipo de coisa. Enfim. Tá. GitLab, JUnit, que daí é a parte dos testes. Né? Quando você quer, no caso da integração contínua, também vale coisas como se eu faço um mecanismo, por exemplo, de pull request ou merge request, em que eu peço para o código ser integrado e daí ele automaticamente é testado, ou seja, isso é uma integração contínua, para que esse código nem entre na sua master, na sua rede principal, seja ela qual for, e não prejudique o código lá. Então, faz parte também da implantação contínua. Tá? E daí a interação, por exemplo, com o GitHub, o GitLab e o GitHub, que te proporcionam esse tipo de ferramenta. A entrega contínua, então, o próprio Jenkins para automatizar e o Docker e o Maven ajudam nisso. O Docker, por exemplo, toda vez que eu construo o meu produto, se eu tenho certeza que ele está bom, passou pelos meus critérios de qualidade, eu crio lá uma imagem Docker e beleza, essa imagem está pronta para ser colocada a qualquer momento. Tá? O Maven você pode usar o Maven para fazer release o tempo todo. Cada vez que eu construo, eu faço um release pronto. Cada momento eu tenho um artefato pronto para colocar em produção. Então, se eu precisar, eu preciso de um artefato agora, preciso botar em produção agora. Beleza, só pegar lá, está pronto, é só pegar. Né? Acelera o processo de colocar em produção. E a implantação contínua, o próprio Jenkins, para orquestrar isso, o Docker, que é uma imagem, por exemplo, que você vai colocar no Kubernetes, ou mesmo que não seja Kubernetes, eu rodo a minha aplicação em Docker. Você tem a imagem, te ajuda a facilmente colocar ela no ambiente, né? Porque já está automatizado o processo todas as ferramentas que você precisa para a sua aplicação estão dentro da imagem. Então, na hora que você vai colocar isso automaticamente na produção, é fácil. É só, eu puxo a imagem e rodo. Pronto. Bem fácil. Tá? E o Kubernetes, que daí já vai além do Jenkins, do Docker, em abstrair não só a sua aplicação, mas a sua aplicação no ambiente distribuído e com todas as dependências que existem. Por exemplo, a base de dados, né, o LDAP, enfim, o servidor de e-mail, tudo mais. Por último, o pilar de escalabilidade. Tá? Então, o que é a escalabilidade? A escalabilidade ela tem a ver com o fato de você construir um processo de DevOps que seja escalável, tanto na quantidade de pessoas que estão envolvidas, quanto no tamanho do software. Tá? Então, não adianta eu criar um processo de DevOps que depende que existam, sei lá, X pessoas ou N pessoas. Se eu tiver um time pequeno, funciona, mas crescer o time já não funciona mais. Então, não é eficaz. Isso também se vale quando você abre uma unidade nova. Eu tenho aqui a unidade, hoje nós temos 3 unidades, a gente abre uma unidade lá em Santa Catarina, sabe, Florianópolis. Tá? Então, isso também é uma questão de escalabilidade. Como é que você rapidamente coloca essas pessoas no eixo para funcionar bem. Né? Então, um DevOps efetivo tem que levar em consideração isso. Tá? Então, a escalabilidade ela tem a ver com garantir a integridade e o funcionamento do DevOps, tá? Mesmo quando você cresce ou diminui. Né? Então, os times eles têm que ser flexíveis, tá? Tem que ter a flexibilidade no sentido de receber pessoas e até de perder pessoas e conseguir se manter funcionando. Né? Aqui então, uma outra linha de escalabilidade é você ser capaz de se adequar a mudanças de estratégia de mercado. Então, o teu esquema tem que ser capaz de rapidamente
se adequar, qualquer mudança de estratégia ser feita. A comunicação, ela também tem um papel importante na escalabilidade. Como é que você faz um onboarding, né? Então, por exemplo, a questão de entrou uma pessoa nova no time, como é que eu escalo? Eu tenho que ter um processo de onboarding bem feito, um treinamento, né? Enfim, eu tenho que ter um material documentado, vídeo, e assim por diante, coisas que vão rapidamente introduzir as pessoas ou uma unidade inteira nova no seu negócio. Tá? A escalabilidade também tem a ver com identificar as coisas que não são boas e não servem, que não estão agregando, e tirar. Então, nesse caso, é uma escalabilidade no sentido de reduzir. Tá? E basicamente são os conceitos de DevOps. Tá? Então, sobre o workshop, né? O objetivo do workshop é apresentar algumas ferramentas, muito mais focado. Então, o workshop ele é mais focado, tá, em ferramentas, em ajudar as pessoas aprenderem a usar essa ferramenta no nível mínimo. Por quê? Porque no final das contas, tá, no caso da Objective ou para qualquer empresa, se ter um conhecimento do que é o DevOps e um conhecimento básico das ferramentas ajuda todo mundo a praticar DevOps. Certo? Então, hoje, a maior parte das coisas relacionadas a Jenkins praticamente é feita pelo meu time. Né? A gente faz quase tudo. Tá? Só que qual que é o problema? A gente tem um problema de escalabilidade. Na própria Objective nós temos esse problema. Tá? Porque cai tudo nas nossas costas. Tá? E não é uma questão de maldade ou qualquer coisa assim. É uma questão de que não existe conhecimento suficiente na maior parte da empresa para as pessoas irem lá e cuidarem por conta própria das coisas. Certo? A partir do momento que todo mundo conhece, a gente consegue escalar melhor. Né? Então, o DevOps ele tem muito objetivo o workshop ele tem como objetivo dar esse conhecimento e também proporcionar a capacidade das pessoas de fazerem as coisas por conta própria e escalar o DevOps. Os workshops eles são com atividades práticas. Tá? Então, esse aqui é um workshop mais teórico. Vai ter um outro workshop que eu sou daqui a pouco, que também é um pouco mais teórico. E depois os outros vão ser práticos. Tá? Então, é meter a mão na massa mesmo. Então, algumas das ferramentas que a gente vai abordar no workshop. Tá? O Sonar, que é uma ferramenta de inspeção de qualidade de código. Então, novamente, é uma ferramenta que ajuda a você a rapidamente identificar problemas potenciais da sua aplicação, tá? E que vai te dar segurança para fazer um software de qualidade. Tá? Eu coloquei o Maven aqui, mas vou pular porque a gente não preparou o Maven, na verdade. Tá? Isso talvez no futuro. O Jenkins, tá? Que daí para falar sobre o servidor de integração contínua, que é o servidor de integração contínua que a gente usa aqui, né? Na Objective. É o que a gente conhece melhor. Tá? E a gente já fez um monte de automação e um monte de coisa em cima dele. Tá? O Docker, que é uma ferramenta de empacotamento e executação de aplicações, né? De container. E o Kubernetes, que é uma ferramenta para abstrair, assim, a grosso modo, ela abstrai aplicações distribuídas. Tá? Eu gosto de usar esse termo. Muita gente fala, o Kubernetes é um orquestrador de container. O Kubernetes é um criador de cluster. Tá? Eu prefiro uma visão um pouquinho diferente, que o Kubernetes é uma forma de você abstrair a sua aplicação distribuída. Tá? Então, ele abstrai toda a sua rede, toda a relação entre a sua aplicação. Se você tem microservices, tá? Você vai jogar eles em vários containers. Se você não tem microservice, tudo bem, eu posso ter uma aplicação que é monolítica, mas mesmo assim você vai ter uma base de dados. Então, tudo isso o Kubernetes consegue abstrair para você. Né? Tá? E o DevOps do LG, tá? Que essa que seria a apresentação que eu estava falando, que seria mais expositiva. Tá? E que daí o objetivo dela é fazer com que todo mundo, especialmente os times do LG, tá? Saibam o que existe de automação e o que existe de ferramental para todo o ciclo de desenvolvimento do LG na empresa. Tá? Hoje esse conhecimento está altamente concentrado num time só, que é o meu time. Tá? E a gente pode ver a gente tem algumas dificuldades, o pessoal está com algum problema, está com alguma dificuldade, alguma coisa que não consegue fazer, e ficam dependentes da gente para resolver problemas que às vezes seriam triviais. Tá? Tem pessoas que não conseguem chegar e olhar para o log do build dele, lá, do harness dele, e dizer o que está errado. Tá? Então,
A intenção desse workshop é ajudar um pouco a dar esses subsídios para isso, dar esse viés e, principalmente, dar o conhecimento para as pessoas não só operarem, mas também pensarem em como melhorar. Tá? Longe de mim dizer que é perfeito. Tá longe da gente. A gente não está na perfeição, a gente nem implementa tudo que a gente falou aqui. Tá? Por exemplo, deploy contínuo, tá? Monitoramento é muito... A gente tem monitoramento, mas cada um faz de um jeito. Tá? A gente nem sabe se é adequado, não existe um padrão. Enfim, então tem uma série de coisas que não estão boas ainda. Tá? Mas não precisa necessariamente depender de um time específico para resolver. Se todo mundo tem o conhecimento, tá? Todo mundo tem condições de chegar a dizer e se envolver no processo. Né? Tanto dando sugestões como, não, cara, eu estou com um gap aqui, eu quero melhorar. Beleza, aí você conversa com o seu próprio líder e diz, eu queria fazer um negócio aqui e desenvolver uma automação ou uma ferramenta que vai me ajudar num procedimento aqui. E está vazio aqui, a conclusão do workshop, então, o objetivo final, então, aqui era que vocês vissem o que é o DevOps, tá? Entendessem um pouco mais, e principalmente assim, que vocês vejam que ele não é só uma coisa de um time, tá? E que todo mundo que está na empresa, todos vocês, estão envolvidos nisso. E é basicamente isso. Então, se tiverem dúvidas... Beleza? Então, qualquer coisa, sabe onde me encontrar, né, seja por e-mail ou aqui no andar. É isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado.